Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Alan e hoje é o vídeo de número 50. Eu achei que nem ia chegar nisso. Antes de apresentar o jogo, né, de hoje, queria primeiro agradecer a vocês por acompanharem o canal, por compartilharem, por darem opinião, por jogarem no Google Plus, no blog de vocês, no Reads aí. Então, legal, assim, bacana mesmo, de verdade. Queria agradecer também a todas as pessoas que eu acabei conhecendo pessoalmente por conta do canal, as pessoas que me encontraram no meio da rua e foi até engraçado assim, aquele, pô, você é o cara do canal que tem um filho lá e tal, não sei o que. Eu falei, ah, legal, bacana. Sem muita delonga, né, porque eu sempre gosto de deixar meus vídeos curtinhos. Hoje eu queria falar sobre um jogo que são dois, ou dois que são um, não sei, cada um enxerga de maneira diferente. Hoje eu quero comentar um pouco sobre o Agrícola, recém-lançado pela Devir, jogo esse que eu já tive, tinha me desfeito, e agora com a versão da Devir eu fiz questão de comprar ele de novo, vou explicar o porquê. E o seu irmão mais velho, gigantesco, Caverna. Olha, é tanta coisa que esse jogo nem fecha a caixa. Ambos os jogos são do E. Rosenberg, sendo que o Agrícola, eu acho que é o mais famoso, mesmo Caverna estando melhor posicionado hoje em dia nas listas. Não vou apresentar os jogos assim, mostrando componentes e tal, porque todo mundo sabe que, cara, é muita coisa, tá vendo? Se a gente for começar, ó, só de cartas que a gente tem aqui, ó, tanto que as minhas do Agrícola nem abri ainda, só abri o deck básico para apresentar para alguns amigos. E o Caverna são muito mais coisas ainda, né? O Caverna... A caixa é até difícil de abrir, cara. Ó, eu vou só mostrar um pouco, ó. Uma caixa lotada de componentes. Eu vou, papai. Pera aí, meu anjo. Mais uma caixa lotada de componentes, mais uma caixa lotada de componentes, mais uma caixa lotada de componentes, mais um monte de componentes, mais cartas, e aqui tabuleiros, 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 tabuleiros. Vamos lá. O Agrícola, ele foi o que iniciou, né, com essa história dessa linha de jogos do E, onde você é um fazendeiro e você tem que ir lá cuidar da sua fazenda, né? Ele foi o segundo jogo, ou terceiro, desses modernos que eu tive contato, que eu comecei a jogar ali em 2008, 2009, mais ou menos. Então ele foi o segundo que eu tive contato e assim, foi paixão à primeira vista. Eu joguei dezenas de partidas do Agrícola solo para aprender. O jogo é muito desafiador. O jogo, assim, ele é muito malvado mesmo. Cara, é impressionante como o Agrícola é ruim. Não ruim de ser um jogo ruim, mas ruim de punitivo com o jogador. Ó, o que apareceu aqui? Dá oi pras pessoas, fala oi. Oi. Fala, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu estou comportadinho, né? Au. Fica aqui do lado, meu amigão. E... Papai, é difícil de abrir a caixa isso aqui tem muita coisa. Isso aqui é difícil de abrir. E o Agrícola, ele pra mim sempre teve um problema muito sério pra apresentar esse jogo pros meus amigos por conta das cartas. O Agrícola é um jogo que ele é baseado em cartas, então você ganha uma mão de cartas no início do jogo, todas elas têm alguma quantidade generosa de texto, e a sua estratégia é baseada exclusivamente nessas cartas. Tá? Não adianta você tentar se adaptando durante o jogo, porque não dá certo. O Agrícola, ele é assim, não tem espaço para erro. Você errou, você vai ficar para trás, na mecânica do jogo você vai passar fome, você vai, cara, vai comer o pão que o diabo amassou da primeira até a última rodada. Então ele é um jogo que você tem pouquíssimo espaço para erro. Por conta disso, né, depois ele saiu uma expansão que teve a Farmers of the Moor, uma série de mini expansões, a caixa de goodies que trazia os famosos Animeeples, né, e os meeples dos vegetais lá, e isso atraiu muita gente pro jogo, porque ele é um jogo muito bonito na mesa, assim, extremamente bonito. Depois ele teve uma versão dele mais simples, né, uma versão para 2 jogadores, que é aquele, acho que é Big Animals and Small Farms, uma coisa assim, não lembro o nome, que teve 2 expansões também. Essa versão para 2 jogadores, eu considero ela até melhor que o Agrícola, porque ela joga muito bem, é muito fácil, ela joga rápido. Tá bom, você vai passar com o seu joguinho aí? Tá bom. Ela joga bem, ela joga rápido. E beleza, e o Agrícola, ele tinha uma base de fãs muito grande. Depois, com a chegada desse monstro aqui, como foi anunciado, né, o Caverna, isso dividiu opiniões. Por quê? Você apresenta meu jogo? Depois a gente faz um vídeo pra você apresentar o seu jogo, tá bom? Ele dividiu opiniões. Por quê?
Porque o Agrícola, ele tinha uma quantidade de haters, justamente por ser do jeito que ele é, e uma quantidade enorme de... Não, filho, depois você apresenta, meu anjo. E uma quantidade de pessoas enormes que amavam o jogo justamente por isso, por esse fato. E o Caverna, ele veio para mudar isso. Então, o Agrícola vem com 3 decks, assim, uma quantidade de cartas enorme. O Caverna, ele traz isso aqui de carta. Só isso, mais nada. São as cartas de round. Então já foi por água abaixo. O Caverna, ele vem com uma coisa muito grande pela quantidade de componentes, né? Então isso cativou muitas pessoas na época, porque você tem um jogo pronto. Eu acho que o Caverna é para 6 ou 7 jogadores. Deixa eu dar uma olhada aqui, ele vem para... sei lá para quantos jogadores ele vem. Bom, enfim, 6 ou 7 jogadores, não lembro agora de cabeça. E uma coisa que assustou muita gente no Caverna foi isso aqui, ó. As tabelas do mercado de compra, que elas montam assim e ficam assim. Então vamos lá. Qual é o objetivo desse vídeo, né? Eu deixei para o vídeo número 50 para falar do jogo que eu mais gosto em termos naquele médio pesado, assim. Eu acho que ambos ficam nisso. Então quando alguns amigos meus já estão bem habituados com o hobby, eu adoro apresentar esse jogo. Caverna ou Agrícola. Porque ele não é um jogo para iniciantes, e ele é um jogo para jogadores casuais e gamers game. Então eu acho isso muito legal em ambos. Tá? O Caverna, com esse mercado aqui de coisas, acho que é a única coisa que assusta pessoas. Por quê? Porque a sua estratégia de jogo está aqui. Então, você tinha essa dificuldade no Agrícola, que você tinha as cartas, falar, caraca, vou ter que ficar pensando aqui o que eu vou fazer, beleza, ok. Só que o Caverna, se você não tiver um prévio conhecimento desse mercadinho aqui, ó, e pode ver que são muitas construções, e você for tentando se adaptar durante o jogo, você até pode ter chance de ganhar, mas a chance de você ganhar contra uma pessoa que conheça isso aqui é pequena. Então esse é meu único revés com o Caverna, tá? Eu acho ele um jogo fantástico, ele é um jogo caro, investimento pesado, ele gira em torno de uns R$400, 500 hoje em dia com o dólar, não sei nem quanto ele está custando mais. Mas ele é um jogo que... O único defeito que ele tem, ao meu ver, é esse. E ele também não é tão punitivo quanto o Agrícola. E justamente por isso que os jogadores do Agrícola não gostam dele. Porque ele é um jogo fácil. Verdade seja dita, você joga o Caverna a primeira vez. Se você não for um jogador de Agrícola, você vai penar um pouquinho para entender a sinergia das coisas. Corta mato, planta, vegetais, cria animais, fazem eles, né, para se procriarem. Agora tem as minas também, que você tem. Então você tem 2 opções de ação no Caverna. Assim, você pode ir andando com ambas ou deixar se focar muito numa. Geralmente essas são as estratégias que vencem. Fazer tudo no Caverna não dá muito certo. E o lance da não passar fome, né? E o Agrícola, o legal dele é justamente isso. É a dor de cabeça, round a round, que você tem para não deixar os seus trabalhadores ficarem com fome. Cara, é muito difícil não deixar a sua população com fome. É muito difícil. E já no Caverna não. No Caverna você tem comida aqui, ali, você pode produzir. É muito simples no Caverna. E o Agrícola você tinha que ter o fogão para assar pão. E você tinha que ter lá o abatedouro. E é uma briga por essas cartas, por quem compra primeiro, quem tem o monopólio delas. Então assim, de um modo geral, eu acho que o Caverna, para jogadores casuais e jogadores que não gostam de jogo tão heavy, ele é indicadíssimo. Para jogadores que gostam de jogos duro na queda mesmo, assim, die hard, é o Agrícola. Sobre o Agrícola da Devir, né, muita gente falou, pô, os caras podiam ter lançado Caverna, por que não lançaram o Agrícola, blá 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 blá. De verdade, pra mim, tá, do meu ponto de vista, este é o lançamento, foi o lançamento mais importante do mercado de board game nacional de 2015. Independente da Devir acertar ou errar, essa discussão já é velha, a gente já ouviu isso infinitas vezes. Esse pra mim foi o melhor lançamento do ano. Por quê? Porque este é o jogo que todo mundo tem que ter na sua coleção. Ok? Mesmo com essas considerações que eu acabei de falar. Ele é um jogo... Como é que eu posso colocar? Sabe quando você entra naquele grau que você fala assim, cara, eu quero me desafiar, eu quero um jogo difícil? É ele. Eu achei muito legal o fato dele ter vindo com a versão Animiples, né, dos animaizinhos.
E ele não tem a versão dos recursos, né? Então, é isso aqui. Agora, vou ser sincero, eu prefiro isso aqui, tá? Deixa eu ver. Do que esses aqui. Não pela beleza, eu reconheço que as pedrinhas, os toquinhos de madeira são muito mais legais. Eu reconheço isso. Vem pra cá, filho, que você tá fazendo sombra. Reconheço. Mas eu acho que isso aqui, cara, quando você tem um mercado de madeira e ninguém mais tá pegando madeira, porque todo mundo já fez o que tinha que fazer com madeira, e no caverna você fica colocando madeira e fica aquelas pilhas de madeira, os jogadores antigos vão, talvez me deem um pouquinho de razão. E outra, de um modo geral, tá? Não tô nem sendo tendencioso, mas eu acho o Agrícola, o tabuleiro, a ideia final dele mais bonita que o Caverna. Entendeu? Eu não sei se é um pouco daquela história de paixão de jogador antigo, mas ele... Assim, o Caverna na mesa, ele fica melhor organizado, porque o do Agrícola ele começa assim, aí ele vem assim, aí fica assim, é uma coisa meio poluída na mesa. Mas de um modo geral eu gosto mais do Agrícola na mesa. Essa minha versão aqui da Devir ainda não viu mesa, né, ele ainda não foi jogado. Provavelmente vou jogá-lo nas próximas semanas, porque eu quero finalmente catequizar alguns amigos meus que ainda não conheceram, né, o Agrícola. Eu acho que ele é um jogo que todo mundo tem que jogar, e não uma vez, né? Quando a gente fala, esse jogo, você tem que jogar uma vez na vida. Não, acho que você tem que jogar esse jogo uma vez para entender, outra vez, beleza, já sei como é que funciona, e a terceira, ok, agora eu vou jogar para ganhar e não vou passar fome. Então, assim, de verdade, se ainda acharem disponível, que parece que ele já ou esgotou, tá perto de esgotar, igual foi com Alquimistas, comprem esta pequena joia aqui. Isso aqui você tem que ter na sua coleção. Já o nosso irmão mais velho ali, o irmão mais novo, né, desculpa, o Caverna, eu acho que assim, se você não se deu com Agrícola, e não se sinta mal por não conseguir gostar de Agrícola, isso não é tão incomum com as pessoas que detestam o jogo, tá? Esse é o seu jogo. Por quê? Ele é o Agrícola, com mais opções, menos punitivo e mais atraente para novos jogadores. Entendeu? Então, galera, é isso. Mais uma vez, obrigado. Críticas, comentários e sugestões sempre bem-vindos, tá? Obrigado a todos os comentários desse serzinho maluco aqui, ó, que não fica quieto nunca, né? Eu posso apresentar meu jogo? Pode, depois a gente vai gravar um outro vídeo futuramente pro Gabriel apresentar um jogo dele. Você apresentou aquele Galaxy Trucker, né? Agora a gente vai apresentar um outro, certo? Né? Eu tô dando um mata-leão nele aqui, ó. Para os próximos vídeos, eu pretendo apresentar aí o Caçadores da Galáxia, que deve estar chegando aí nos próximos dias. Ou continuando aí com os importados. Eu tinha falado do Dungeon Pets, mas tem o Deus ainda pra falar, tem o Sons of Anarchy também, tem bastante coisa. Meu filho acabou de fechar o armário, muito tesouro aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado, aquele abraço.